Olá, bem-vindos a mais um estudo da obra Missionários da Luz, psicografia de Chico Xavier, ditado pelo espírito André Luiz. Estamos no estudo de número 40, analisando as experiências de André Luiz junto a um grupo de atividade mediúnica na Terra que se prepara para receber a comunicação de um ex-membro, um médium, um trabalhador desse grupo que desencarnou e agora em espírito é solicitado que ele realize a comunicação com seu antigo grupo, que ainda está, logicamente, encarnado. O nome dele é Dionísio e nesse capítulo de número 16, chamado Incorporação, nós acompanhamos os relatos de André Luiz sobre a sua visita a Dionísio e como o mentor Alexandre havia orientado a eles não realizarem essa comunicação, né? Alexandre instruiu eles a não se realizar, porque Dionísio desencarnou recentemente, né, na obra. E a família ainda estava enlutada, o que dificultava o equilíbrio energético dele. Além disso, o grupo mediúnico não estava preparado para esse tipo de comunicação, porque é um grupo que ainda não tinha plena confiança em seus médiums. Inclusive o Dionísio, quando estava encarnado, desconfiava da médium Otávia. E agora ele terá que se comunicar por meio dela. Então Alexandre aproveita a insistência de Euclides, que foi quem solicitou essa comunicação, para dar uma lição preciosa de que nós não devemos questionar tanto os médiuns, compreender que o animismo é um fenômeno natural, a influência do médium na comunicação, e ter um sentimento mais de sintonia com os próprios médiuns, de acolhimento do médium, ao invés de críticas, ao invés de desconfianças, ao invés de duvidar das comunicações. Dionísio, portanto, provavelmente sentirá na pele o que é se comunicar por meio da médium Otávia e perceber os seus colegas, os seus colegários de fé desconfiarem dessa comunicação, talvez exigindo provas de que não se faziam necessárias no momento. Vejamos, no entanto, como vai se dar essa comunicação. Vemos aí então que André Luiz visita a casa de Otávia momentos antes da reunião mediúnica, verificando que ela estava um pouco desequilibrada. Por quê? Ela convive com um marido difícil, né? Um marido que é tirano doméstico. André Luiz narra então que visitando, deixando Dionísio no quarto, ele se conduziu à cozinha, onde a Otávia, uma senhora idosa, estava preparando alguns pratos. A casa tinha harmonia, limpeza, mas ela estava abatida. Euclides então informa a André Luiz: Otávia é uma excelente colaboradora de nossos serviços espirituais, mas por conta da sua vinculação a um espírito do passado que retornou nessa encarnação como seu marido, ele é ignorante, quase cruel, e por isso ela estava sofrendo. Enquanto ele trabalhava, a casa ficava tranquila, mas quando ele chegava acompanhado de entidades sombrias e perturbadoras, consequentemente Otávia, que é médium, sentia muito, né, a presença desses espíritos. O nome do marido dela é Leonardo e quando ele chega em casa, a situação da casa se modifica, como se fosse um canteiro espinhoso naquele jardim que é o lar da dona Otávia.
Elementos das zonas baixas, diz Euclides, são os espíritos que acompanham Leonardo. André Luiz pergunta então se ele não conseguia se identificar com a missão espiritual da sua esposa, missão de médium, missão de colaboradora de Jesus para diminuir os sofrimentos daqueles que desencarnaram e não estão numa situação razoável. Euclides então explica, não, de modo algum ele se identificou com essa missão da esposa. Não é novo para a compreensão elevada, porém é teimoso nos erros que lhe são próprios. Então ele até tem condições de entender a amplitude da missão da sua esposa, mas ele ainda prefere se manter nas zonas baixas de vibração. Euclides prossegue, o Leonardo permite que a dona Otávia, sua esposa, nos ajude, em vista da insistência de parentes consanguíneos dele, dedicados à nossa causa. Então vejam, Leonardo até deixa que Otávia seja médium, frequente as reuniões mediúnicas, porque parentes do Leonardo pediram a ele que deixasse ela atuar como médium. Influenciados pelos espíritos, não permitem que ele afaste ela do trabalho. Porém, a tarefa não é muito fácil. Porque, se por um lado Otávia é dócil aos espíritos do bem, Leonardo é obediente aos cultivadores do mal. De fato, um casamento em que há essa diferença vibratória entre os cônjuges é muito difícil, não é? O clima no lar fica perturbado, desequilibrado, atrapalha o serviço caridoso, mediúnico e até mesmo religioso de qualquer parte vinculada a esse matrimônio. O esposo de Otávia estava vinculado a espíritos rasteiros, cultivadores do mal, e ela, médium, sentia tudo isso, né? Apesar de estar protegida também. Euclides diz, basta às vezes traçarmos um programa construtivo com a colaboração dela, para que Leonardo, cedendo aos seus companheiros da treva, nos perturbe a ação, criando-nos graves dificuldades. Então, como todo obsidiado, ele é um obstáculo para o bem. Por quê? Prefere ouvir as sugestões do mal do que colaborar com as ações do bem. Então, toda vez que Euclides e a sua equipe tentam ministrar alguma tarefa redentora com a participação da Otávia, o esposo Leonardo dificulta essa ação. André Luiz, então, continuava a perceber o abatimento de Otávia. Euclides acrescenta, tão logo prometi ontem alegremente a vinda de Dionísio, desejoso de incentivar o bom ânimo dos amigos encarnados, contando com o concurso mediúnico de nossa irmã, piorou a situação psíquica do esposo imprevidente. Então, desde o pedido de Euclides a Alexandre para que Dionísio se comunicasse e a sua consequente autorização, ele, muito feliz, veio dividir com os encarnados. Lembre-se que Euclides está desencarnado e ele ajuda aquele grupo mediúnico. Ele é o mentor do grupo mediúnico, encarnado, logicamente, né? E aí ele conta para os médiuns, olha, Dionísio vai falar. E levou a notícia com alegria para eles, incluindo a dona Otávia. Mas desde então, Leonardo tem causado embaraços. A sua situação psíquica piorou desde que ficou definida a visita de Dionísio. Leonardo amanheceu hoje mais nervoso que de costume. Embebedou-se pouco antes do almoço, insultou a companheira humilde e chegou mesmo a infligir-lhe tormentos físicos. Então ele agrediu, né? Ele chegou a agredir Dona Otávia. Bebeu, xingou, brigou. E ela, assustada, sofreu tremendo choque nervoso, lógico,
ela foi até agredida fisicamente, que lhe atingiu o fígado, encontrando-se no momento sob forte perturbação gastrointestinal. Devemos refletir então quanto nós conseguimos muitas vezes atrapalhar o serviço do bem porque nos deixamos levar por obsessões. Quantos de nós somos obstáculos à ação do bem, ao invés de sermos colaboradores? Vejam que Leonardo já tinha uma rotina de espírito atrasado, mas naquele dia ele estava pior, estava mais mal-humorado do que já é, resolveu beber, resolveu brigar, resolveu agredir a própria esposa, deixando-se levar pelas sugestões do mal, causando nela uma perturbação gastrointestinal. Por isso, a alimentação dela foi muito deficiente durante o dia e não tem podido manter a harmonia precisa da mente para atender com exatidão aos nossos propósitos. Aqui eu faço a remissão do que a gente já estudou, que é a necessária harmonia do médium, tanto na mente quanto no corpo físico. Nós estudamos aqui que o médium regrado, o médium equilibrado, ele deve se preocupar também com os alimentos que absorve, com as bebidas que absorve, com o seu painel mental e também com a sua saúde física. Então, a Dona Otávia, apesar de ser uma médium excelente e nos quesitos morais ser equilibrada, o seu corpo físico estava desequilibrado por culpa do esposo, o que dificultou a vibração, a sintonia com os bons espíritos e especialmente a ligação com Dionísio para possibilitar a comunicação mediúnica. Nós já estudamos aqui que o espírito comunicante se vincula ao médium dias antes da reunião mediúnica. Dionísio, portanto, estava com dificuldades para fazer essa ligação com a Dona Otávia, justamente por conta do seu desequilíbrio gastrointestinal. Já trouxe diversos recursos de assistência, inclusive a cooperação magnética de competentes enfermeiros espirituais, para levantar-lhe o padrão das energias necessárias. E só por isto é que a pobrezinha ainda não tombou a camada, embora se encontre bastante enfraquecida, apesar de todos os socorros. Então, olha que interessante, né? Euclides chegou a proporcionar a Dona Otávia um atendimento médico espiritual. Levou enfermeiros para a sua residência que a envolveram em cuidados. Se não fosse esse auxílio, ela já estaria doente numa cama. Mas como a espiritualidade auxiliou para diminuir os efeitos da perturbação intestinal, ela estava de pé, apesar de muito enfraquecida. Algo desapontado, Euclides considerou após um silêncio. Como sabe, a harmonia não é realização que se improvise. E se nós, os desencarnados devotados ao bem, estamos em luta frequente pela nossa iluminação íntima, os médiuns são criaturas humanas, suscetíveis às vicissitudes e aos desequilíbrios da esfera carnal. Vejam que Euclides está tratando do que a gente disse sobre o necessário equilíbrio mental e físico dos médiuns. Ele diz, inclusive, que como ele é espírito, ele se preocupa com a sua reforma íntima, né? Com a sua aquisição de virtudes. Mas nós, encarnados, e aí se referindo a Dona Otávia, precisamos nos preocupar tanto com a elevação moral quanto com a saúde do corpo físico. Então são dois cuidados que os desencarnados já não têm, né? Porque o desencarnado não precisa se preocupar com a saúde do corpo físico. Ele não tem mais corpo físico. Ele se preocupa, logicamente, com a integridade do seu perispírito, que não deixa de ser um corpo, mas não se compara ao corpo que utilizamos aqui durante a reencarnação.
Ó, exclamei, fixando a pobre mulher. Não teremos alguém que a substitua? Ela está quase cambaleante. Então vejam que o estado dela é tão ruim que André Luiz sugere que ela seja substituída por outra médium, porque ela estava numa situação complicada. Euclides responde: todos os serviços exigem preparo, treinamento. Não poderemos trazer alguém que faça as vezes da Otávia, ou seja, que substitua a Otávia de um instante para o outro. Notem mais uma vez como a comunicação mediúnica não se dá ao acaso, não se dá na hora que a gente quer, da forma que a gente quer. Tem todo um planejamento, todo um preparo no mundo espiritual. A dona Otávia estava apta para receber o espírito de Dionísio. Não poderia ser outra. André Luiz então pergunta: ela não deveria estar feliz para ser mais útil? Olha que pergunta. Como se a felicidade dependesse só dela, né? Quem sabe, respondeu Euclides. A mediunidade ativa e missionária não é incompatível com bem-estar. E, a rigor, todas as pessoas que gozam de relativo conforto material poderiam disputar excelentes oportunidades de serviço em seus quadros de trabalho e edificação. Entretanto, as almas encarnadas, quando favorecidas pela tranquilidade natural da existência física, se mantêm na região de serviço comum que lhes é própria às necessidades individuais. E como o cumprimento do dever com exatidão já representa grande esforço, raramente ultrapassam a fronteira das obrigações legítimas em busca do campo divino da renunciação. Esse parágrafo é muito importante. Vejam o que Euclides está explicando. A pergunta de André Luiz é: por que Otávia não veio numa condição mais feliz, a fim de trabalhar mais na mediunidade? É uma pergunta interessante, né? Por que a programação de Dona Otávia não foi de ter uma família equilibrada, que a apoie na missão mediúnica? Por que ela teve que vir com alguém que perturba o seu trabalho? A resposta de Euclides é muito interessante, porque ele diz que quem vem com a missão da mediunidade não precisa passar necessariamente por situações de mal-estar. A mediunidade missionária não é incompatível com bem-estar. Então, é possível, seria viável que a dona Otávia viesse numa vida tranquila, sem problemas, a fim de exercer a mediunidade de uma forma mais vantajosa, equilibrada. Porém, o que Euclides diz? Que quando a gente renasce numa situação favorável, especialmente gozando de conforto material, a gente não quer trabalhar na mediunidade. Por isso, tão importante esse parágrafo. A rigor, todas as pessoas que têm conforto material poderiam ser médiuns excelentes. Poderiam se dedicar a atividades de edificação. Mas o que acontece? Quando nós somos favorecidos pela tranquilidade natural de uma existência com conforto, nós só fazemos o necessário para sobreviver. A grande maioria, quando tem dinheiro, quando tem conforto, não busca trabalho mediúnico, desapego, renúncia. Geralmente, ele usa a expressão a rigor, ou seja, na maioria das vezes. O mais comum é que as pessoas que vêm com condições financeiras favoráveis não se importam com mediunidade, com religião, com doutrinas que as elevem. E Deus, sabendo disso, nos coloca em situações de necessidade, de esforço, de trabalho,
Se a gente não trabalhar, a gente não paga as contas. Porque se fosse diferente, a gente não se dedicaria à mediunidade. Tudo bem que Euclides está se referindo aqui aos médiuns, às pessoas que vêm com a missão da mediunidade. Mas vale a lição para todos nós. Ele diz especificamente aos médiuns missionários: se viessem com tranquilidade financeira, com conforto material, não se dedicariam à mediunidade. Então é quase uma necessidade o médium vir com dificuldades na sua vida, na sua existência. Há uma grande dificuldade, portanto, dos médiuns missionários terem renúncia. Renúncia dos prazeres, das facilidades. A gente não tem um estudo com estatística para demonstrar que médiuns faliram ou deixaram de exercer a mediunidade porque vieram com conforto material. Mas Euclides está afirmando aqui. A maioria, a rigor, o médium que vem com facilidades resolve não se dedicar às renúncias que a mediunidade impõe. A luta intensiva, porém, diz Euclides, dilata as aspirações íntimas. O sofrimento, quando aceito à luz da fé viva, é uma fonte criadora de asas espirituais. E aqui vale um comentário, mais um, Porque muita gente pensa que o espiritismo adora a dor. Adora no sentido de idolatrar, de endeusar, de buscar a dor. Mas é um equívoco, eu já falei isso aqui várias vezes, Mas é que esses trechos das obras podem dar a entender que os espíritos querem que a gente sofra, a gente precisa sofrer, buscar o sofrimento. Mas não é isso. A gente sabe que o sofrimento que a gente não consegue afastar, que é o sofrimento que nos resigna, que nos eleva. É esse sofrimento que a gente tem que lidar com equilíbrio, sem revolta, sem raiva mesmo, sem mau humor. O sofrimento que nós não conseguimos afastar. Então, se é uma dor de cabeça, que você toma um remédio, você tem acesso ao remédio, você tem dinheiro para comprar o remédio, você deve tomar o remédio. Não pode tomar o pé da letra e falar: eu estou com dor de cabeça, isso é para mim elevação espiritual, vou continuar sentindo dor de cabeça. Não. As dores que você pode afastar, você deve afastar, principalmente as dores dos outros, Mas em relação às expiações e provas, que são aquelas condições que nós precisamos passar, essas nós não conseguiremos afastar, mesmo tentando. E nós tentamos. Todo mundo tenta afastar dores. Todo mundo tenta afastar sofrimentos. Aqueles que nós não conseguimos é porque estão inseridos no contexto de um planejamento reencarnatório. É por isso que Euclides está dizendo que a dor, no sentido de dificuldade, vamos usar a expressão que ele usou, a luta intensiva. Vejam que luta intensiva não significa necessariamente dor, mas aquele esforço diário de acordar cedo, ir para o trabalho, lidar com um chefe difícil, ser demitido, trocar de emprego. Essa luta intensiva na busca do sustento próprio, no sustento dos filhos, isso nos eleva. E aí ele diz: o sofrimento, quando aceito de forma resignada, é uma fonte criadora de asas espirituais. Mas, de novo, não é o sofrimento auto-infligido, não é o sofrimento desnecessário que a gente passa por teimosia, por invigilância. Não é esse. É o sofrimento da nossa programação espiritual, a expiação que nós precisamos quitar as contas do passado. É esse sofrimento que deve ser passado com resignação. Esse que vai criar essas asas espirituais que nos elevarão. Então, Otávia veio com uma expiação.
ela já tem um relacionamento com esse espírito Leonardo, certamente do passado, e agora ela veio esposa dele para expiar o passado e também para incentivar a sua renúncia a fim de exercer a mediunidade e se elevar com essa atividade. Euclides ainda sorriu e observou, formulando semelhantes considerações. Não queremos dizer que a mediunidade construtiva deva ser apanágio dos corações algemados à dor. Então veja que eu adiantei e Euclides está explicando o que eu falei agora há pouco. Não, ele não está querendo dizer que médium tem que ficar abraçado na dor. Que mediunidade é somente para quem tem grandes sofrimentos, tem seus corações algemados à dor. Ele não está dizendo isso. Ele diz: as missões da espiritualidade superior pertencem a todas as criaturas de boa vontade. Todo mundo que quer trabalhar de boa vontade receberá uma tarefa, uma missão. Apenas expressamos a nossa convicção de que almas existem, fervorosas no ideal do bem e da verdade, que se valem dos obstáculos para melhor escalarem o monte da redenção divina. Então Euclides deixa claro que as dores, as lutas intensivas, os sofrimentos servem de escada para a alma fervorosa no ideal do bem e da verdade. Então, o sofrimento não é uma necessidade para a nossa elevação no exercício da mediunidade, mas ela serve de uma escada, de um trampolim, para que a gente alcance esferas mais altas mais rapidamente. Então, ele deixa claro, é possível sim que alguém venha em conforto material e exerça a mediunidade missionária. É que a grande maioria precisa vir com as dificuldades do caminho para valorizar e exercer a mediunidade. André Luiz observa então que a dona Otávia terminou a tarefa de aprontar o jantar humilde e antes que o Leonardo voltasse ao lar, foi até seu quarto, onde fazia suas preces preparatórias. André Luiz a acompanha até esse quarto e Euclides acomoda Dionísio ao lado dela. Então vejam que eles vão aproveitar o momento de oração de Dona Otávia para fazer a vinculação energética, a vinculação psíquica de Dionísio junto a médium. Essa vinculação ela é necessária para que a comunicação mediúnica aconteça. Enquanto a médium então se concentrava em oração, Euclides aplicava passes magnéticos, fortalecendo os nervos das vísceras, que era o órgão que ela estava com dificuldades, não é? Por causa dos ataques do marido. Ele então fortaleceu as vísceras, os nervos, com vigorosas cotas de força. E além das fibras nervosas, também as células gliais, que são o conjunto de células de sustentação do tecido nervoso, formado por células não nervosas, como os astrócitos e micrócitos. Então vejam que o suporte da espiritualidade, como sempre, visa o equilíbrio físico dos médiuns. Nós já estudamos aqui como a espiritualidade envolve os nossos corpos físicos para possibilitar a mediunidade. Nós vimos uma sessão de materialização em que isso foi muito aplicado. Portanto, Dona Otávia recebia de Euclides esse amparo, essa ajuda, e ela pede em oração a Jesus energia para cumprir a sua tarefa como médium. Comovendo a André Luiz e a Euclides, aquela rogativa silenciosa, simples e sincera. Ela ainda meditou na promessa que os amigos espirituais haviam levado a efeito um dia antes,
referente à comunicação de Dionísio, recém-desencarnado. Ela queria, portanto, ajudar para que o exercício mediúnico fosse eficiente, isolando a mente das contrariedades de natureza material. Vejam que a oração de Dona Otávia rogava concentração, que ela pudesse se dedicar à mediunidade sem interferências do plano material, das preocupações do cotidiano. Essa é uma questão muito presente no exercício mediúnico. Os médiuns, ao invés de se concentrarem, ficam pensando na novela, no jantar, no problema do trabalho que vão resolver no dia seguinte, nos problemas pessoais. Então, Dona Otávia pedia a Jesus que ajudasse ela a se concentrar na atividade mediúnica, que não se distraísse com as contrariedades de natureza material, ou seja, as contrariedades do cotidiano aqui da Terra. Aos poucos, então, André Luiz narra que, sob a influência de Euclides, formou-se um laço fluídico ligando a médium ao Dionísio. Então, aquele laço que a gente tratou, aquela vinculação necessária que a gente falou, começa a se formar. O companheiro que preparava o trabalho, ou seja, Euclides, recomendou a Dionísio falasse a Dona Otávia com todas as suas energias mentais, organizando o ambiente favorável para o serviço da noite. Então vejam que curioso é o processo de vinculação de um espírito comunicante junto ao médium que será utilizado como intermediário. Euclides pede que o espírito Dionísio converse com Dona Otávia, fale com ela, mentalmente dirija a ela pensamentos. É assim que a vinculação vai se dando, para favorecer a vinculação, a ligação. Dionísio então começou a falar das suas necessidades espirituais, comentando a esperança de fazer-se sentir junto da família terrena e dos antigos colegas de aprendizado espiritualista. Olha que interessante. O espírito começa a falar para médium que está em oração. Ele começa um diálogo mesmo. É mais um monólogo, né, que só ele fala. Mas ele direciona para a mente da Dona Otávia a felicidade dele de poder falar, que ele quer renovar a esperança dos seus familiares, que ele quer se reencontrar com os antigos companheiros de trabalho mediúnico. Então ele vai falando para médium. André Luiz nota, então, que a médium registrava a presença de Dionísio, registrava sua linguagem como uma lembrança, como se fosse da sua imaginação, do seu pensamento. Então vejam que muitas vezes os espíritos falam, conversam, dão ideias e a gente acha que é tudo coisa da nossa cabeça. Ou que a gente pensou, ou que a gente criou. Eu consigo separar bem quando é inspiração, quando é algo que vem de outra pessoa, né? Porque o pensamento estranho a gente consegue identificar, seja ele estranho para o bem ou para o mal. Então, geralmente, especialmente nas orações, eu consigo perceber bem que há uma intuição, que há uma inspiração de alguma entidade. Vejam que enquanto Dionísio falava com Dona Otávia, ela pensava que estava só se lembrando dele, que estava relembrando como ele falava, como ele era, e imaginando a figura do Dionísio, quando na verdade ele estava ali do lado dela, falando com ela, direcionando mentalmente palavras. Então, muitas vezes, quando a gente pensa em um espírito, né, é capaz que ele esteja próximo de nós, ou pensando em nós. E aí a gente acha que só está lembrando, que só está imaginando. Logicamente, nem tudo é a presença de espíritos, eu nem preciso falar isso, né? Mas muitas vezes pode ser.
André Luiz diz então que observou a extensão da fronteira vibratória que separa os espíritos desencarnados dos encarnados, porque, encontrando-se ali em frente a uma organização mediúnica adestrada, ou seja, em frente a uma médium equilibrada, que era a Dona Otávia, eles precisavam iniciar o trabalho de comunicação, como se estivessem muito distantes, vencendo devagarinho os círculos espessos de resistência. Então, André Luiz está comparando a comunicação mediúnica como alguém que precisa mandar uma mensagem, mas está muito longe do receptor. Então, eles vão se aproximando, como se estivessem muito longe, vão chegando perto da médium, vencendo os obstáculos da resistência material. Longo tempo durou o singular diálogo. Então veja que não é um monólogo, como eu disse, é um diálogo mesmo. Porque o espírito fala e a médium responde, ainda que de forma indireta, pelo pensamento, ela responde. Então é um diálogo mesmo. E durou bastante tempo. Reconhecendo André Luiz que depois de uma conversação interessante entre a médium e o Dionísio, palestra que foi plenamente orientada por Euclides, em todos os detalhes, a Dona Otávia parecia mais ambientada com o assunto, aderindo com clareza ao que Dionísio pretendia fazer. Então aqui mais um fato muito interessante. Por quê? Vejam que a comunicação mediúnica ela não é uma surpresa. Eu já disse que ela precisa ser planejada, que ela tem todo um preparo na espiritualidade. E faz parte desse preparo o espírito adiantar o assunto da comunicação com o médium. Então é como se eles estivessem combinando o que ele ia falar mais tarde na reunião. Quem não acredita pode dizer, aí tá vendo, é tudo combinado, é tudo previamente estabelecido, mas é estabelecido entre espírito e médium. Então isso não tira a beleza da comunicação, isso não nega a existência dos espíritos, pelo contrário. Eles vêm adiantar o assunto para facilitar na hora da comunicação. Se fosse uma surpresa, a chance de erros é muito grande. A chance da médium influenciar na mensagem, dizer algo que ela acha que o espírito quer falar, aumenta. Então, para evitar isso, eles vêm com antecedência. O espírito fala tudo o que ele pretende falar no dia. A médium recebe essa informação, já começa a guardar na sua memória, a receber a mensagem, para que no momento da comunicação o espírito fale com mais liberdade. Por quê? Ele já vai encontrar no aparelho mediúnico todo o registro do que ele pretendia falar. Então, bem interessante essa informação, né? Porque a gente costuma estudar atividade mediúnica como se fosse algo automático, rápido, improvisado. Não tem nada de improvisado. É lógico que uma mediunidade perturbada vai ocasionar em comunicações ao acaso ou comunicações sem preparo prévio. Mas a comunicação legítima, aquela que tem por intenção instruir os homens ou aliviar sofrimentos, ela tem um preparo prévio com bastante antecedência. E o espírito conta, fala as suas intenções, o que ele deseja falar no dia e o que ele pretende comunicar. Tudo ia bem, diz André Luiz. Não me cansava de admirar aquele inesperado serviço de preparação mediúnica. Nem André Luiz esperava. Veja que ele chama de inesperado. Ele não sabia que era assim o preparo. Quando aconteceu uma coisa muito grave. Vamos ver o que aconteceu. Provavelmente o Leonardo chegou, né? É isso mesmo. O dono da casa, Leonardo, chegava de volta, quebrando de modo violento a tranquilidade das vibrações em que nos mergulhávamos. Todo mundo já passou por isso, né? Tá meditando,
está em oração, está sintonizado com os bons espíritos, com o mentor, com a equipe espiritual, e de repente vem alguém e grita, ou bate a porta, ou chama seu nome, perturba o ambiente, né? E acho que todo mundo já passou por isso e sabe como é ruim esse momento, porque quebra a vibração, né? Dá aquele susto. Parece que puxa a gente de volta para o plano físico, né? Então o Leonardo chegou em casa, quebrando aquela tranquilidade que envolvia a todos, vociferando, ou seja, gritando, tratando mal, xingando, obrigando a esposa a levantar-se de súbito. Então é uma quebra mesmo de sintonia. Ela estava ali toda envolvida na comunicação mediúnica, envolvida no espírito Dionísio, que iria se comunicar mais tarde. Ela tem que voltar rapidamente, de súbito. O infortunado senhor semelhava-se a um brutamonte. Olha a descrição de André Luiz. Nas suas características de tirano doméstico. Algumas entidades galhofeiras, zombeteiras, perversas, constituíam-lhe o séquito. Então percebam que os espíritos galhofeiros, rasteiros, zombeteiros entravam na casa de Dona Otávia. A gente estudou aqui que um casal equilibrado tem proteção e não entram na casa espíritos inferiores. Mas quando um deles é perturbado e o outro é elevado, a proteção que existe é na intimidade. O espírito galhofeiro, rasteiro, ele entra na casa, acompanhado do cônjuge perturbado. Mas o cônjuge equilibrado é preservado. Não vai ter atentado na sua intimidade, não vai ser atentado na sua intimidade, no quarto, na relação afetiva com o esposo, com a esposa, no banho, né, no uso do banheiro, ele vai ser preservado. Esses espíritos galhofeiros não vão entrar na intimidade do cônjuge equilibrado. Mas eles entram na casa. A gente vê aí que o Leonardo traz junto dele espíritos inferiores. Dona Otávia serve o jantar, fazendo prodígios no campo da paciência evangélica, porque ela está escutando desaforo, ela está escutando xingamento e está pacientemente servindo o marido. Fim da refeição muito simples, a que compareceu o esposo, junto de 2 filhos maiores, a nobre senhora falou ao marido em particular. Leonardo, como você sabe, irei hoje à reunião, saindo antes das 8. Então, ela já tem costume de ir ao centro espírita para a reunião mediúnica toda semana. E ele sabe disso. Ela fala aí, como você sabe, irei à reunião. Mas ele já responde, quê? Bêbado, encharcado de vinho, mexendo no seu bigode grisalho. A senhora hoje não pode sair. Nada de sessões. Hoje não. Então o tirano doméstico Leonardo está mais uma vez envolvido pelas entidades inferiores, trevosas, que sugerem a ele que proíba a esposa de sair de casa. Proíba a esposa de frequentar a reunião mediúnica. O que ele já sabia, o que ele já autorizava, se é que ela precisa de autorização, o que ele já estava acostumado a ver. Naquele dia, porém, ele não queria, porque estava servindo de instrumento às trevas. André Luiz então se impressiona com aquela atitude intempestiva e pergunta a Euclides: e agora? Euclides, muito calmo, já sabia dessa ocorrência e por isso havia pedido a uma das suas irmãs que trouxesse uma tia do bulhento Leonardo. Então, Euclides já sabia que o Leonardo ia trazer problema, ia perturbar, ia tentar impedir o trabalho mediúnico. Então, de antemão,
Antecipando-se àquela situação, ele já havia providenciado a presença ali da tia de Leonardo. Uma tia, provavelmente desencarnada, que iria ajudar naquela ocorrência. Ela não deve estar demorando a chegar. Trata-se de pessoa a que se renderá sem esforço. Então, Euclides já sabe que assim que essa tia chegar, o Leonardo vai amansar, vai ficar calminho, vai obedecer à tia. Certamente alguém que ele ama muito, né? Ou teme e obedece. Com efeito, diz André Luiz, enquanto Dona Otávia enxugava o pranto em silêncio, tadinha da Dona Otávia, já estava chorando, né? Porque o marido já ia fazer um escândalo para ela não ir para o trabalho mediúnico. Ela já estava chorando. E aí, enquanto ela arrumava a mesa, alguém batia a porta. Então não é nada tia desencarnada, não, é tia encarnada. É uma tia mesmo, no plano físico, de Leonardo, que estava batendo lá na porta. Leonardo foi atender e, em alguns minutos, uma entidade desencarnada muito simpática penetrava o interior, acompanhando uma velha senhora de semblante acolhedor e risonho. Então veio uma senhora acompanhada de um espírito também. A cooperadora de Euclides, essa tia do Leonardo, veio até eles, cumprimentando-os sorridente. André Luiz fica surpreendido por conta dos trabalhos para a organização daquele serviço de consolação e prestou atenção na conversa que se desdobrou entre os encarnados. Ainda bem que a luta do dia terminou, disse a respeitável matrona, dirigindo-se à médium depois das primeiras saudações. Vim até aqui para irmos juntas. Então alguém bateu a porta para convidar a Dona Otávia a ir junto com ela para a reunião mediúnica. Provavelmente a tia do Leonardo levou aquela pessoa até ali para ajudar. Otávia procurou esconder sua mágoa, sorriu e respondeu: Ora, minha boa Georgina, hoje não posso. Leonardo está indisposto e pretende recolher-se mais cedo. Vejam como Dona Otávia é boa. Ela não brigou com o marido. Não, eu vou sim. Eu tenho compromisso com a casa espírita. Eu tenho que ir. Muita gente faz isso, né? Briga com o marido, briga com a esposa e vai. A Dona Otávia é mais consciente dos seus deveres matrimoniais e resolve atender o pedido do marido. Já estava dando desculpa. Não, hoje eu não vou poder ir. O Leonardo não está bem. Eu vou ficar com ele. Além de não contar que ele proibiu, ela aceitou. A Georgina então diz: já sei. Olhando firme para o Leonardo. Você, Otávia, tem compromisso e não pode faltar. Então ela insiste no compromisso mediúnico dela. Em seguida, depois que ela falou isso, levantou, tocou os ombros do sobrinho, que estava derramado no divã, cheio de vinho na cabeça, né? Estava bêbado, e falou: meu filho, que você se regale em prazeres e adie a sua realização espiritual por imprevidência e má vontade. Eu não posso impedir isso. Então, a tia foi bem direta com o seu sobrinho. Se você quer atrasar a sua elevação espiritual, quer se dedicar aos prazeres da bebida e ficar aí deitado, você fica. Mas advirto-o quanto aos deveres de sua mulher em nosso núcleo de iluminação, pedindo-lhe, não se interponha entre ela e os desígnios superiores. Vejam como ela estava inspirada, né? Ela botou medo no Leonardo. Se você quer ficar atrasado, fique. Mas não vá atrapalhar a elevação da Dona Otávia, sua esposa. Não fique entre ela e a sua missão. Otávia é uma esposa exemplar, tem tolerado suas impertinências a vida inteira e já entregou ao seu espírito de pai 2 filhos maiores, rigorosamente educados na inteligência e no coração.
não lhe impeça agora o serviço divino. Poderia insurgir-me contra você, induzindo-a a resistir, mas prefiro avisá-lo de que a sua atuação contra o bem não ficará impune. Olha só. A tia, conhecendo o sobrinho, botou medo nele. Ela fala: eu poderia brigar com você, incentivar ela a te desobedecer, mas ao invés disso eu prefiro te avisar. Se você fizer isso, você vai ser punido, hein? Se você se colocar entre ela e a missão espiritual dela, você vai ser punido. É interessante essa cena porque eu acho que todo mundo conhece uma pessoa que é mais enérgica assim, né? Que fala mesmo as coisas, que tem uma cabeça mais quente. E geralmente a gente acha que pessoas assim são desequilibradas, são inferiores, que a gente tem que ser calminho, que a gente tem que falar manso sempre. A gente de fato tem que buscar ter uma atitude mais equilibrada. Mas essas pessoas mais enérgicas, essas pessoas que falam mesmo as coisas, nem sempre elas estão sem o assessoramento espiritual. Eu mesmo conheço uma pessoa, que logicamente não vou citar o nome, que é desse jeito aí. Ela faria exatamente isso aí. Se ela visse uma amiga dela médium passando por isso, ela falaria poucas e boas para o marido. Tudo bem que ela é tia dele, né? Conhece então o sobrinho. E o sobrinho tem essa autoridade da tia que ele não vai enfrentar. Mas ela falou: se você atrapalhar a missão dela, você vai ser punido. André Luiz diz então que as palavras dela eram emitidas junto de grandes jatos de energia magnética. Veja como a palavra tem poder. Veja como quando a gente fala, a gente também manda energia. A fala dela foi acompanhada de magnetismo, força magnética, que envolvia Leonardo, obrigando ele a ter raciocínio. Ele então meditou por uns momentos e respondeu vencido já. Ele já aceitou a derrota. Otávia poderá ir quando quiser, desde que seja em sua companhia. Então, ele já mudou de ideia, não proibiu, mas impôs. Só com você ela vai. É difícil, né? A gente tem que saber realmente lidar com certos tipos de pessoas autoritárias, os chamados tiranos domésticos. Então ele deixou Otávia ir porque ficou com medo da punição e respeitou também a autoridade da tia. A matrona agradeceu, estimulando ele no estudo das questões da espiritualidade, e quando se dispunham as duas senhoras a tomar o caminho do grupo de estudos, chegou Alexandre, de volta, a fim de nos acompanhar. Porque estavam na casa Euclides e André Luiz. Alexandre tinha ido resolver pendências, problemas mais condizentes com a elevação espiritual dele. E ele havia retornado então nesse momento. Vai para a reunião mediúnica a Dona Otávia, acompanhada da tia, do Leonardo e dos espíritos André Luiz, Euclides, Dionísio e Alexandre. Amanhã a gente vai ver então como será essa reunião. O estudo de hoje serviu para mostrar como o trabalho mediúnico é complexo, é idealizado na espiritualidade, organizado pelos espíritos e planejado pela equipe responsável. Há toda uma coordenação, um auxílio, um envolvimento, afastando inclusive os obstáculos do dia a dia. Um marido difícil, uma falta de dinheiro para a pessoa se locomover, se deslocar, aparece uma solução, alguém para dar uma carona, alguém para emprestar um dinheiro. Então esses pequenos obstáculos são afastados quando a gente quer trabalhar no bem e quando a gente está no caminho correto. A espiritualidade ajuda para que o trabalho prossiga. Reflitamos então nessas grandes lições do dia de hoje, especialmente quanto ao envolvimento dos espíritos para o nosso equilíbrio físico e mental, da vinculação do espírito comunicante com o médium
em que ele adianta o assunto, falando o que ele quer falar no dia da comunicação, o que ele vai falar no dia da comunicação, a alegria dele, o sentimento que envolve a comunicação. E aí a gente sabe, né, que quando o espírito é sofredor, o médium sente toda essa tristeza, todo esse sofrimento do espírito. É porque o exemplo do livro é de um espírito que está, de certa forma, equilibrado. O Dionísio está equilibrado no plano espiritual, então ele só transmitiu sentimentos bons. Mas a gente sabe que o médium sofre muito também porque muitos espíritos sofredores, ex-suicidas ou maus mesmo, transmitem uma energia muito pesada, mal-estar, enjoo, que o médium acaba absorvendo porque essa ligação é necessária para que ele possa realizar o ato da comunicação de forma mais precisa, legítima. Então ele acaba sentindo muito do sentimento que habita no coração do espírito comunicante. Mas, logicamente, num grupo mediúnico equilibrado, esse médium recebe toda a assessoria, todo o envolvimento e logo após a comunicação, ele já sente um bem-estar, uma tranquilidade, o enjoo passa, o mal-estar passa. Por quê? Há uma coordenação por trás, há um mentor espiritual que limpa as energias, que reequilibra o aparelho mediúnico logo depois que um espírito rasteiro, sofredor, suicida se comunica. Agradeçamos, portanto, à espiritualidade amiga pela oportunidade de estudo e que possamos seguir o conselho de Emmanuel na página que foi gravada e será inserida no canal amanhã, quando ele diz que nós precisamos nos dedicar ao trabalho no bem e ao estudo esclarecedor. Que busquemos então todos os dias o trabalho caridoso na família, no trabalho, no dia a dia, nas atividades de voluntariado, de trabalho social e também busquemos o estudo esclarecedor, o estudo das obras básicas de Kardec, o estudo das obras complementares de André Luiz, como estamos fazendo aqui, e também o estudo das nossas profissões, dos nossos conhecimentos gerais, das atividades que hoje circulam no mundo para também a elevação e evolução da sociedade. Enfim, todo estudo útil para o nosso aprimoramento intelecto-moral. Agradecemos mais uma vez a presença dos amigos, o envolvimento dos coordenadores, para que toda interpretação das obras estejam condizentes com o pensamento de Kardec e principalmente com o pensamento de Jesus, que é o nosso mentor maior, nosso modelo, nosso guia de toda a humanidade e que, junto de sua mãezinha Maria, nos abençoa todos os dias, tendo recebido essa terra ainda recém-saída do primitivismo para receber os espíritos transviados, expulsos, rudes e atrasados de Capela. E que hoje querem um destino melhor, um destino diferente daquele abraçado no passado, de erros, de infelicidades, de maldades, de desequilíbrios. Buscando para isso o estudo, a prece, a atividade caridosa e principalmente a reforma íntima, educando pensamentos, suprimindo paixões, evitando as notícias e o conteúdo infeliz que circula livremente na Terra hoje e a sintonia com os amigos espirituais. Que essa paz, que essa energia, que esse envolvimento alcance a todos que estão nos ouvindo e a todos que estão nos pensamentos de cada um que recebe a mensagem, para que despertem o quanto antes para a necessidade
de oração, de elevação e de prática no bem, porque é chegado o momento da grande transição, já iniciada, e que servirá para separar o joio do trigo, permanecendo na terra, prometida pelo Cristo, aqueles que forem mansos e pacíficos, e que estejam revestidos da túnica nupcial, pois, como vimos na passagem do Evangelho estudado na segunda-feira, a bondade no coração, a mansuetude, a boa vontade no bem é que se configura como a túnica nupcial necessária para a permanência no banquete divino. Graças damos a Ele hoje e sempre, e que assim seja. Mais uma vez, obrigado a todos e até o próximo estudo.